aí, pessoalzinho do Elite Four, tudo bom? Desculpem pela demora, eu demorei um pouquinho para fazer o próximo vídeo do canal, porque eu tive alguns problemas com o programa de gravação. Mas eu consegui arrumar, e agora eu vou trazer para vocês um vídeo sobre mecânica de jogo, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho de chance de crítico e modificador de stats. Para alguns pode ser que isso seja uma coisa assim básica, né? Mas eu sei que a maioria, não a maioria, mas muita gente não conhece como é que funciona direitinho. E eu acho legal o pessoal que joga e quer se aventurar no competitivo saber sobre isso e ter ideia de como é que funciona direitinho para que não seja surpreendido em alguma batalha, tá? Vocês sabem que o crítico salva muita gente, né? Na parte no jogo online, não só no online, né? Até contra ginásio e nas lutas normais do jogo. Porque às vezes você dá aquele crítico cagado assim e consegue se salvar de alguma. Ou não, né? Às vezes você toma aquele crítico sagaz e aí você se fode bastante, mas isso não vem ao caso. E eu vou explicar pra vocês primeiro sobre a chance de dar um crítico, tá? Existem 4 stages e em cada um desses 4 stages você tem uma chance de acertar um hit crítico do Pokémon oponente, assim como ele também tem. E todo Pokémon, a partir do momento que você coloca ele em batalha, ele começa no stage 0, que você tem só 6,25% de chance de dar um crítico. Mas isso pode ser aumentado por ataques, como o Focus Energy, né? Por itens, como o Scope Lens. Se eu não me engano é Scope Lens, mas qualquer coisa eu corrijo aí na descrição, ou com uma notinha no vídeo. E quando alguns ataques especificam que eles têm uma chance maior de crítico, aí no caso seria mais um stage, tá? Que aí são 12,5% de chance de acertar um crítico. E conforme você vai aumentando, a chance vai aumentando também. Então no stage mais 1, você vai ter 12,5% de acertar. No mais 2, 50%. No mais 3 e pra cima de mais 3, sempre 100%. Você sempre vai dar um dano crítico. A galera usa uma build legal no Kingdra, que eu acho bem divertida de jogar, que é a Sniper Kingdra, em que eles fazem o Kingdra ficar com mais 3 no stage de crítico, e ele sempre dá um acerto crítico, ou seja, ele pode ficar spamando o Draco Meter até 1 hora, que ele não vai sofrer a redução de atributo. E eu vou explicar o porquê disso agora. Quando você acerta um crítico no Pokémon oponente, algumas coisas são ignoradas e outras não. No caso, boosts na defesa do inimigo, independente se é defesa especial ou normal, são ignorados. Então se ele está com algum bônus na defesa ou no Special Defense, esse bônus não conta para quando você acerta um acerto crítico. Isso faz você dar mais dano nele, tá? E são ignoradas diminuições nos seus ataques, certo? Independente se for Special Attack ou ataque normal. Então se você usou um Draco Meter, como eu disse no exemplo do Kingdra, que diminui o Special Attack em 2, isso é ignorado. Então você vai dar o dano normal, certo? Então boosts na defesa do oponente e diminuições no seu ataque são ignorados. O contrário não acontece. Se você tem um boost no ataque, você vai dar o dano, mais o dano do ataque do modificador que você tem no ataque, mais o dano do crítico, que é 1,5 vezes o dano normal, tá? Algumas coisas não são ignoradas, como o Burn, tá? Que é quando o Pokémon tá queimado, tem galera que não sabe, mas quando o Pokémon tá queimado, ele recebe uma diminuição de metade do ataque dele, tá? Isso é coisa pra cacete. Eviolite, que é aquele item do Pokémon segurar, que quando ele tem uma evolução ainda, quando ele não tá evoluído, ele recebe um boost na Defense e Special Defense. Defeatist, que é uma habilidade que só o Archeops tem, que é aquele Pokémon cobra que voa, sei lá que porra é aquela. E o boost que os Pokémons do tipo Pedra recebem quando eles estão na Sandstorm, que é aquele tipo de Weather que quando, por exemplo, o Tiranitar entra em jogo, sabe? Aquela tempestade de areia safada. E isso daí não é ignorado, nem Burn, Eviolite, Defeatist, o boost na Special Defense do Sandstorm para os Pokémons de pedra, e quem está sob efeito de Slow Start. Agora, existem alguns ataques que sempre dão crítico, que são o Storm Troll, que é um ataque
lutador, e Frost Breath, que é um ataque de gelo. Se eu não me engano, o Lapras aprende, e o Stormtroll, o Troll aprende. Stormtroll, o Troll. Olha que bonito. E eles sempre dão crítico. A não ser que o Pokémon tenha Battle Armor ou Shell Armor, que são aquelas habilidades que ignoram, o Pokémon nunca vai tomar um crítico, tá? Ou que elas estejam sob efeito do Luck Change, certo? E a Sniper Ability, ela dá um boost no dano crítico, que já é aumentado normalmente por ser um acerto crítico, tá? Então ele multiplica por 1.5 o ataque, mais 1.5 do Sniper, resultando em 2.25 vezes o número de dano que você daria normalmente, contando com seus boosts, tá? Então, resumindo, o crítico tem 4 stages, tá? De chances de você acertar. A partir do 3 para cima é sempre 100%. A habilidade de Sniper aumenta essa chance de crítico. Alguns itens, como o Eviolite e Luck Change, não são ignorados por um ataque crítico. E ele ignora status negativos no seu Pokémon e positivos no Pokémon do oponente. Então, se você tem uma diminuição no seu ataque e o oponente tem um aumento na defesa dele, isso é ignorado. Você dá o dano normal, mas ele não ignora boosts no seu ataque e diminuições na defesa do Pokémon. Então, o boost do seu ataque ainda continua contando, mesmo você dando um acerto crítico. E a defesa negativa do oponente também ainda continua contando, mesmo você dando um acerto crítico, e resulta em um dano maior, certo? Então é sempre uma vantagem dar um acerto crítico. Agora eu vou falar sobre modificadores de atributos. Assim como o acerto crítico, os atributos podem ter uma chance, ter um aumento durante as batalhas, tá? Então, isso funciona numa escala de -6 a 6. Assim como o crítico, quando você joga o Pokémon, iniciar a sua batalha, ele começa com 0, tá? De bônus, em qualquer status, independente de ataque, defesa, etc. E conforme esse stage vai aumentando, existe uma tabela, nesse site aqui que eu vou passar para vocês na descrição, que mostra a relação do stage com o bônus que ele dá no seu ataque. Então, por exemplo, no stage +1, ele tá com 150% do atributo. Por exemplo, no +1, ele tá com 150% do atributo que foi bonificado aí. No +2, 200%, no +3, no +4, etc. Até o +6, tá? +6 é o máximo que dá, resulta em 400% de aumento no atributo, independente do atributo que for aumentado. E o mesmo acontece quando é uma diminuição, quando esse bônus é negativo. Bônus negativo, isso existe? Não sei. Mas no caso, aqui também tem essa relação. -1 ele está com 67% do ataque total, no -2 50%, no -3 40%, e assim vai até -6, que é 25% só do atributo. Eu usei mais o ataque aqui como exemplo, tá? Porque é bem fácil você exemplificar com um ataque que é muito comum no Pokémon, que é o Sword Dance. Aumenta o atributo de ataque em +2, ou seja, ele fica com 200% do ataque total dele, tá? Porém, existem duas coisas que não funcionam da mesma maneira, e são atributos que não estão especificados no Pokémon. Quando você abre o sumário do Pokémon lá, não tem isso, que são a precisão e a esquiva. Funciona basicamente do mesmo jeito na questão da escala, do -6 até o +6. Só que o aumento e diminuição dele funcionam de maneira diferente. E aqui também tem uma tabela falando disso, tá bom? Eu não vou me estender muito nisso, porque o foco desse vídeo são os modificadores de atributos mais simples que você consegue enxergar no sumário lá do Pokémon, tá? Vale lembrar que você tá com, um Pokémon +4 em ataque e +3 em Speed. Ele tá super bolado e tá fazendo a porra toda sacudir. Se você troca de Pokémon, automaticamente ele perde esses boosts. Então, se você colocar aquele mesmo Pokémon que tinha os bônus em batalha novamente, ele não vai ter esses boosts. Você vai ter que recomeçar. Então, fica uma dica aí para quem quiser parar algum Sweeper, Setup Sweeper de algum oponente, tá? Ter sempre, sei lá, um Roar no time que faz o oponente trocar de Pokémon e tudo mais, beleza?
Muito obrigado pela atenção dos senhores. Eu vou tentar aumentar a atividade no canal para ter mais vídeos por semana, porque eu tô meio lentinho, eu sei disso, mas não se preocupem. Isso vai aumentar porque eu vou fazer mais análises, que eu sei que é uma coisa que a galera gosta. E eu vou tentar ser bem objetivo nos meus vídeos, tá? Muito obrigado pelo tempo dos senhores. E até a próxima. Fala!